Um filho morto pela polícia. No dia seguinte, o pai é acusado de matar um ex-policial. Agora ele enfrenta a possibilidade de pena de morte. E no meio disso tudo, surge um processo federal de 25 milhões de dólares, feito por uma mulher que ele nem conhece. E essa é a história real e perturbadora de Rodney Jr. Mas afinal, o que aconteceu com Ryan, o filho de Rodney? No dia 1º de maio de 2025, o Ryan, o filho do Rodney, de apenas 18 anos de idade, acabou sendo morto pela polícia em Cincinnati. Segundo os policiais, ele estava em um carro roubado e fugiu da abordagem durante a perseguição e foi baleado. A polícia afirma que Ryan teria apontado uma arma, mas até agora as imagens oficiais da íntegra não foram divulgadas. E essa história tem diversas controvérsias, porque no carro não estava somente o Ryan. O Ryan foi o único que sobrou ali e ficou frente a frente com os policiais, mas 4 garotos que estavam no carro conseguiram correr e fugir. E neste momento os policiais falam que o Ryan estaria ali com uma arma e decidem atirar. Os disparos são feitos e Ryan acaba perdendo a sua vida. 2 dias após a morte do seu filho, Rodney foi convocado pela polícia para poder assistir às imagens do ocorrido. Ele assistiu e ficou completamente devastado e no mesmo momento queria sair da delegacia. Os familiares ficaram para lá de preocupados com Rodney e não queriam deixar ele ir embora sozinho. Mas Rodney insistiu e foi embora sozinho. E neste momento que ele estava indo embora, mais um crime acabou acontecendo. O pai do garoto, que estava praticamente devastado, acabou matando Larry, um ex-policial de 82 anos que auxiliava no trânsito para uma cerimônia de formatura. Ele acabou atropelando o agente em questão. E o incidente aconteceu no mesmo bairro onde Ryan acabou falecendo, em relação ao caso envolvendo os policiais. Após isso acontecer, Rodney acabou sendo preso e ele entrou assim no tribunal, encarando todos os policiais, mostrando ali um semblante de não ter medo, que ele não se intimidou com o que aconteceu e talvez não estaria arrependido do que ele fez com o policial em questão. Em contrapartida, ele acaba alegando que é inocente nesse caso e o atropelamento em relação ao policial não teria nenhuma influência ou uma espécie de vingança em relação ao que aconteceu com seu filho. Foi apenas um acidente e ele acaba alegando que é inocente em relação a esse caso. Em contrapartida, a promotoria afirma que o que aconteceu foi um ato de vingança. Rodney foi acusado por homicídio agravado e o Estado tenta aplicar uma pena de morte para ele. Mas a sua defesa diz que ele teve um colapso mental após assistir o vídeo do filho sendo morto. Relatos apontam que ele estava emocionalmente instável, sem histórico de violência ou envolvimento criminal anterior. Enquanto Rodney aguardava o processo criminal, um processo federal de 25 milhões de dólares foi aberto, alegando que ele foi agredido fisicamente na prisão e apareceu desorientado durante a audiência, sem conseguir falar ou compreender o que estava acontecendo. A ação também aponta o uso da força excessiva e presença de dezenas de policiais armados para poder o intimidar. Essa polêmica dos 25 milhões gerou muita repercussão porque foi uma mulher misteriosa que surgiu, que se chama Antonieta, e ela acabou falando que era uma amiga próxima de Rodney e ela moveu esse processo em nome do rapaz em questão. Só que aí tem uma grande reviravolta, porque o advogado de Rodney acabou comentando sobre essa situação, tá? Porque o processo foi aberto por Antonieta, que se identificou como amiga próxima de Rodney. Só que o advogado de Rodney, o Cleide Bennett, ele fala o seguinte, que em nenhum momento o Rodney e ele autorizaram essa ação, ok?
E aí investigaram mais toda essa história e descobriram que essa mulher, ela sempre, quando acontece algum caso, ela entra sempre com alguma ação contra os federais, enfim, em nome de outras pessoas, só que grande parte são rejeitadas aí por falta de mérito, inclusive. E quem seria essa mulher misteriosa? Ninguém sabe quem é essa pessoa, mas sempre quando tem um caso semelhante, ela sempre entra com uma ação. E o que chama atenção é esse valor exorbitante, inclusive. Mas afinal, o que vai acontecer com o Rodney? Rodney segue preso sem direito à fiança e o julgamento deve acontecer em fevereiro de 2026. A defesa trabalha para poder provar insanidade, enquanto a promotoria busca aplicar a pena máxima para Rodney. Em meio a toda a repercussão através das redes sociais, mesmo sendo classificado como uma vingança de Rodney contra os policiais, e vale salientar, o policial que foi morto, inclusive, não tinha nada a ver com um caso relacionado ao Ryan, que é o filho de Rodney. Então é um caso que chama muita atenção, né? Seria uma vingança, mas contra um inocente, uma pessoa que não fez nada para o filho do Rodney. Só pelo fato dele ser policial, ele acabou morrendo. Mas o Rodney, ele cita ali que foi um acidente e não tem referência nenhuma em relação ao seu filho. Mas fazendo uma ligação, tudo dá a entender que seria um ato de vingança. Então, com essa tamanha repercussão que gerou, não só aqui no Brasil, como também lá nos Estados Unidos, onde aconteceu em Ohio esse caso, nas redes sociais, muitos internautas estavam criando vaquinhas, fazendo arrecadações online de dinheiro para poder pagar a fiança do Rodney. Só que a primeira audiência que o Rodney ele teve foi para poder definir se ele teria uma fiança ou não. E a justiça bateu o martelo e falou: não vai ter fiança coisa nenhuma, porque a movimentação aqui fora estava a favor do Rodney, no caso, em relação ao que aconteceu envolvendo o filho dele, independente se o filho tinha roubado um carro ou não tinha, ou se estava ali junto com os coleguinhas dentro do carro, né? Enfim, o público ficou ao lado do pai em questão e inclusive falam sobre esse uso excessivo da força, que por mais que o menino tivesse realmente cometido um crime, não deveriam ter atirado, deveriam ter feito um tratamento diferente, né? Se fosse o caso, só prender mesmo, não precisava de certa forma zerar o garoto de 18 anos, tá? Então é um caso que chama muita atenção, com muitas controvérsias e que gera uma grande comoção, sem dúvidas aí, né? Porque envolve um pai, um filho e também um policial que é inocente e acabou perdendo também a sua vida no caso. Uma família também que foi outra família que também foi destruída, ok? Afinal, qual a sua opinião sobre esse caso? O que você acha sobre isso? O que você acha sobre a atitude do pai? Foi uma vingança? Ou foi um acidente? Ele merecia uma fiança ou não? O que você acha? Me conta aqui que eu quero saber. E não esqueça, deixa o like no vídeo, ativa as notificações para você continuar recebendo casos como esse aqui no nosso canal. O meu muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.